os analistas, para mim faltavam os administrativos também. Como foi bem dito, a Receita ela é composta de 3 grupos. E a presença do administrativo, ela se faz muito importante, inclusive uma categoria que muito tem lutado pela Receita Federal como um todo, e não apenas para eles administrativo. Fica aqui o nosso registro, aos administrativos, e vou falar em nome do Sinsaf, que muito tem feito por essa luta. Eu gostaria de ter um entendimento aqui, quando diz, na Lei 11.457, no seu artigo 5º, ela fala o seguinte: fica criada a carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior, de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Gostaria de ter um entendimento da parte, haja visto que está existindo uma divergência, que aqui ele diz, fica criado a carreira de auditoria da Receita Federal. E essa carreira, ela é composta tanto pelos auditores fiscais quanto pelos analistas tributários. Então isso aqui para mim, ele me dá um norte. Ele me dá um norte. Quando a gente vê aqui, não estou entrando no mérito de A ou B, ou B ou A, mas aqui na lei ela está, para mim, de forma mais ou menos especificada a respeito da criação da carreira da auditoria. Lá embaixo vai falar-se das atribuições, que são outro ponto. E quando a gente vai debater, e o governo aqui fala que em um ano irá mandar uma lei, terá um prazo de 1 ano da data da publicação para que seja encaminhada a lei orgânica, a gente vê que o problema maior aqui, talvez o governo tenha uma participação, mas quando não se tem um entendimento dentro do serviço, a gente entende que tudo isso possa estar sendo prejudicado. E aqui o que a gente sente é que não existe um entendimento entre as categorias, entre o serviço. E esse não entendimento é que possa estar prejudicando até na formatação, na elaboração e no encaminhamento dessa lei orgânica. E com isso, sem sombra de dúvida, quem perde são todos os servidores da Receita Federal, não apenas os auditores e analistas e auditores perdem todos, perdem o administrativo, perde-se todos, e por consequente, lá na ponta, quem mais perde são os contribuintes. E o nosso alvo em tudo tem que ser os contribuintes. Então, assim, de forma clara, visando aquilo que foi o objetivo dessa audiência pública, eu gostaria que nós tivéssemos, assim, de maneira mais clara, o entendimento do que diz esse artigo qual foi mencionado, e esse não entendimento, principalmente visto nessa mesa, dos analistas e auditores e analistas, para que nós possamos dar um encaminhamento a essa matéria. Havendo o último parlamentar inscrito, ilustre deputado, também representante do Estado de Rondônia, Eduardo Valverde, eu gostaria de conceder a ele a palavra e antes, porém, eu gostaria de passar a presidência ao ilustre deputado Mauro Nazif, para que ele possa conduzir aqui o final dos trabalhos, porque eu ainda tenho que ir para Goiânia e depois a 500 quilômetros eu vou de carro para a cidade de Minasul, no norte de Goiás. E eu tenho que me retirar. Gostaria de agradecer a todos, de maneira muito especial, desejar Feliz Natal aos funcionários desta comissão, a deputada Andréa Zito também, e a todos os presentes que tenham muitas felicidades desse Natal e prosperidade do ano de 2010. Deputado Mauro Nazif, assuma os comandos do trabalho. Eu passo a palavra ao deputado Eduardo Valverde.
assumindo os trabalhos nesse momento. Passamos a palavra ao nosso amigo e companheiro de Estado, o deputado federal Eduardo Valverde. Cumprimentar aqui todos os colegas aqui da... Fazendo apenas um registro, ele é servidor de carreira do Ministério do Trabalho. Exatamente. Então eu sou da casa e voltaria a ser, daqui a acabar o mandato, servidor público novamente. Tá? E é por essa condição de servidor público que me coloca nesse exato momento, e eu que temos trabalhado, o doutor Mauro Nassif também, outro defensor do serviço público, é bom ressaltar, está bem representado aqui a audiência pública, da necessidade de fortalecer o serviço público. Não há Estado eficiente que atue, que atenda a expectativa da sociedade, se não for eficiente e que tenha o tamanho necessário. E se organize para isso, que se organize. E ao se pensar em serviço público, você tem que adentrar nesse contexto o serviço, né, o servidor, a pessoa física, a pessoa humana, e as carreiras e as prerrogativas que cada cargo ou de cada carreira deva ter para que possa exercer com independência e autonomia as atribuições que o cargo lhe exige. Principalmente nessa seara da fiscalização, que é o Estado exerce o poder de polícia, mais sensível é essa atividade, até porque ela se contradiz em algum momento com a própria sociedade. O fato de exercitar o papel de polícia administrativa, aquilo se choca com interesses que são contraditórios dentro da sociedade. E nunca essa atividade é uma atividade que a sociedade entenda como importante. Ao contrário, muitas vezes ela até ataca esse papel. Isso a gente vê com a atuação do IBAMA no tocante à proteção aí ambiental, o trabalho que exerce o Ministério do Trabalho na fiscalização das condições de trabalho, da Receita, no combate à sonegação. Então, é uma atividade muito delicada, sujeita a todo e qualquer tipo de pressão. Inclusive aqui por esta casa. Esta casa já vem tramitando já aqui, tanto na área do trabalho, diversos projetos de leis que buscam flexibilizar a legislação trabalhista, como também aí o Código de Defesa do Consumidor, do contribuinte, que é um discurso que, volta e meia, os setores mais conservadores levam isso à frente. E o que isso pode representar? E o que eu estou jogando esse contexto dessa audiência em que se discute a lei orgânica. Se esse segmento do serviço público não tiver juízo, e superar as suas diferenças e as suas divergências, certamente essa luta será fragilizada. Então, muitas vezes, infelizmente, no caso do trabalho, a gente quase não tem muito dessas divisões. A gente consegue, no trabalho, unificar, não há grandes separações ou grandes divergências, tanto entre os auditores como os servidores administrativos. Mas em outras searas da fiscalização isso ocorre, em especial na própria Receita. E essa fragilização, e essa falta de um discurso unificado, falta de uma visão unificada, articulada de Estado, que não pode ter uma visão fragmentada. Não é possível ter um Estado forte com visão fragmentada, até porque todo o trabalho nosso ele é coletivo, não é um trabalho individualizado, ele é fruto de um contexto de várias contribuições. No meu exercício de auditor fiscal do trabalho, eu conto com a participação e com a ajuda do servidor administrativo. Eu só posso realizar meu trabalho se ele estiver junto. Senão eu não realizo esse trabalho. Eu não consigo dar seguimento. Então, não posso dizer que eu sou, como auditor, a peça mais importante dessa engrenagem. Ao contrário, se essa engrenagem não for composta de partes que funcione corretamente, o meu trabalho, o resultado final, que é a proteção ao trabalhador, fica desnecessário, fica ineficiente. Da mesma forma, toda a estrutura que arrecada do Estado. Tá? E essa lei orgânica, que ela vai enfrentar muita resistência, com o projeto do executivo vai enfrentar resistência, até porque se